Este é o Careca Cast. Salve, salve povo bonito, beleza? Bem-vindos a mais um Careca Cast, a mais um episódio dos meus tostões. Eu sou João Paulo, o careca que vos fala. E dessa vez, galera, o episódio é sobre mim. Sobre esse careca aqui que tá falando com vocês. Esse episódio de me apresentando pra vocês deveria ter sido o primeiro, na verdade. Mas tá sendo o oitavo. Porque eu comecei a ver que tem muita gente que eu não conheço pessoalmente, que são amigos de amigos e familiares de amigos que estão ouvindo agora o podcast também. Então eu acho justo saberem quem eu sou, né? Estão me ouvindo falar besteira, pelo menos saibam quem sou eu. Lá no Instagram do CarecaCast, eu postei nos stories para vocês mandarem perguntas sobre mim para responder aqui no episódio. Eu vou tentar mesclar essas perguntas que vocês fizeram com qualquer coisa que vier na minha cabeça de falar sobre mim. E foi massa porque muita gente respondeu, foi mais do que eu esperava, e teve muita pergunta repetida também. A galera quer saber por que eu escolhi o curso que eu estou escolhendo, como é que foi a ideia de criar o podcast, por que eu sou careca. O que mais apareceu foi porque eu sou careca. Eu achei isso incrível. Mas vamos lá, primeiro as informações básicas. Meu nome é João Paulo, eu tenho 24 anos e atualmente eu estou estudando jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. O motivo pelo qual eu escolhi meu curso. Bom, não foi meu primeiro curso, na verdade, meu primeiro curso de graduação que eu entrei foi Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Depois eu ingressei em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Sistema de Informação eu passei menos de um semestre, Engenharia Elétrica eu passei quase 2 anos. E jornalismo eu escolhi porque eu me interesso por coisas demais. E é um curso, uma área que possibilita a minha interação com todos esses interesses. Eu gosto de cultura, coisa cultural, coisa nerd, direitos humanos, organizações sociais, esporte, ciência. Enfim, eu gosto de coisa demais. E eu gosto de trocar ideia e pareceu ser o curso certo. Que ele me permite estudar tudo isso, ou exercer esse interesse múltiplo que eu tenho. E essa parada de eu gostar de coisas demais também foi uma pergunta, na verdade. Perguntaram de onde vem meu interesse por várias áreas e como é que eu faço para organizar tudo isso, né? E eu acho que meu interesse por assuntos diferentes vem exatamente da minha parte mais criativa. Porque, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu gosto de escrever. Eu escrevo tanto contos como poemas. Estou trabalhando num livro de contos, estou trabalhando num livro de poemas. Essa parte, e muitas vezes quando eu escrevo esses contos ou romances e tal, eu gosto de estar certo quando vou me referir a alguma coisa. Então, sei lá, por exemplo, se eu estou escrevendo algo que precisa do tema de genética, por exemplo, eu vou lá e estudo um pouquinho sobre o tema, pelo menos por cima. Eu tento entender como é que funciona a genética, apesar de já ter estudado antigamente. Eu vou lá e refresco isso, e eu gosto, estudando eu me interesso pelo assunto. Se eu precisar citar um fato histórico, eu vou lá e estudo um pouquinho da história do que eu estou interessado. De arte também eu vou atrás, e física, química, questões sociais, esportes, enfim, eu vou atrás das coisas que me interessam, principalmente quando eu quero escrever. Então eu acabo sabendo um pouquinho de tudo e criando interesse de tudo, entendeu? Eu acabo me interessando por muita coisa, mas não o suficiente para virar especialista naquilo. Eu só gosto de coisa demais. Bom, como eu falei, uma coisa que eu achei massa foi que teve muita pergunta sobre minha careca, né? Então, na real, eu acho que foi o que mais perguntaram. E vou tentar responder todos, assim, de uma forma mais concisa de uma vez. Primeiro, eu não sou careca por opção, certo? É genética mesmo, meu cabelo está caindo, né? Eu estou com entradas, eu estou com o cabelo parando de crescer e tal. Eu comecei a perder cabelo muito cedo, com 16 anos, 17. Já tinha bastante entrada, o cabelo já tava ficando mais ralo e tal. E obviamente eu me desesperei, né? Muito novo, perdendo cabelo, com medo da reação da galera. E comecei a tomar aquele famoso finasterida, né? O remédio pra o cabelo parar de cair.
E também tem aquele famoso efeito colateral de impotência, que não é necessariamente verdade, mas também não é mentira, eu não sei. Eu não acredito que seja algo certo, mas eu parei de tomar, por via das dúvidas, né? Porque vai que... mas eu tomei esse remédio por uns 2 anos, funcionou bastante, meu cabelo parou de cair, não só enquanto eu tava tomando, mas ficou um tempo sem cair depois que eu parei de tomar o remédio também. Mas eu assumi a careca mesmo em 2018, no início do ano 2018. Antes disso eu tinha um cabelão, uma jubona, um super cabelão, mas desde então eu só passo a máquina. Eu comprei a máquina e faz tempo que eu não vou ao cabeleireiro, né? Faz tempo que eu não visito uma cabeleireira. E também perguntaram, nessa temática da minha falta de cabelo, perguntaram se eu penso em fazer implante. E olha, não penso em fazer implante, primeiro porque eu acho que é muito caro, dá muito trabalho. Eu não sou muito fã de cirurgias, tá ligado? Eu assumi a careca já me aceitei como uma pessoa sem cabelo, tanto que eu usei isso como uma forma de me promover, né? Ser minha marca mesmo, e tanto que é o nome do meu podcast. Podcast, inclusive, que perguntaram bastante também de onde surgiu a ideia do podcast. E bom, eu sou meio doidinho e eu não sei vocês, mas eu gosto de conversar sozinho, eu falo comigo mesmo bastante, e que porque sempre me ajudou a elaborar minhas ideias, elaborar meus pensamentos. Eu sempre, quando eu falo sozinho, eu imagino que eu tô conversando com alguém sobre um tema específico, e isso me ajuda. E, eu decidi gravar, por que não, né? Eu tô aqui falando sozinho, com o microfone, e eventualmente vocês vão estar me ouvindo. Você está me ouvindo agora, né? Outra coisa que me levou a criar o podcast foi que eu gosto de criar mesmo, eu gosto de inventar coisa. Eu tava inquieto, querendo começar alguma coisa, inclusive eu tentei começar a fazer streaming na Twitch, né, jogando jogos, mestrando RPG, que eu gosto de RPG também, mestrando minhas sessões pra galera ver e tal. E não sei, eu queria algo para investir meu tempo, algo que fosse massa. Então eu gosto muito do formato de podcast, sempre foi um formato que eu achei incrível, que eu consumo bastante também. E eu queria falar, queria que me ouvissem. E também tem a questão de que eu via muito podcast e às vezes eu pensava, não gostei do que disseram, eu não faria assim e tal. Quando eu comecei a pensar assim, eu pensei, por que eu não faço o meu? Sabe? E eu ainda tô testando as águas, mas, aqui eu tô fazendo o meu, né? E ainda nessa vibe, perguntaram o que é que mais me dá propósito, o que é que mais me dá motivação pra fazer esse podcast, né? E assim, e o que mais me dá motivação agora, no início, foi eu querer criar algo, e ainda tá sendo, eu tô querendo criar alguma coisa, eu tô querendo investir meu tempo, e até porque eu tô crescendo como pessoa ao fazer esse podcast. Mas uma coisa que tem me ajudado bastante é o feedback de vocês, sabe? E a interação também nas redes sociais, e meus amigos falando que estão gostando, e ver que tem gente opinando e se referindo ao podcast em uma conversa, sabe? Eu tava trocando ideia um dia desses com um amigo meu, e conversando ele soltou assim: sim, eu concordo, que nem tu disse no seu podcast lá, episódio e tal. Então ele tava se referindo a mim, ao meu podcast, numa conversa. Eu vi isso, me dá um gás incrível, sabe? Pra fazer e tocar esse projeto. Outra coisa que foi massa foi logo no início, logo depois que saiu o primeiro episódio, que o primo da convidada do Masculinidade Tóxica, Maria Luísa, o primo dela falou comigo, dizendo que gostou, dando umas críticas, sugestões e tal. Foi massa porque é alguém que eu não conheço, que não faz parte do meu ciclo social. Ele foi lá, ouviu e falou comigo e disse que gostou e tal, logo do primeiro episódio, sabe? Então, é esse tipo de coisa que tem me motivado. Fizeram também algumas perguntas mais aleatórias, que foi muito massa. Primeiro perguntaram se eu tô solteiro, e eu tô sim, vice, eu tô solteiro desde o fim de 2018. Meu último namoro terminou no fim de 2018. Perguntaram também os álbuns de música que eu tenho mais escutado esse ano, mas essa eu vou responder no final, porque eu quero deixar pra usar como sugestão pra vocês. Perguntaram se você fosse um prato feito, qual você seria e por qual preço? E velho, eu seria
Vê só, eu seria um feijão preto com arroz, uma farofinha, um tomatinho, uma alface, uma saladinha, uma cebolinha, tá? Uma saladinha de alface, tomate, cebolinha e tal. Carne, um peito de frango, se pá, frito, assado. Com opção vegetariana também, né? Porque, bom. E também teria que ter um suquinho pra acompanhar e um cafezinho pra depois. Assim, nada de muita boa qualidade, só pra, né? E seria, sei lá, 10 conto, 12 conto. Nada muito caro, porque ninguém é de ferro. Perguntaram o que eu tenho feito pra relaxar na quarentena. Bom, eu assisto séries, bastante séries. Eu vejo anime, eu jogo jogos online, jogos eletrônicos. Eu leio, eu tô... No meu tempo livre, eu criei um podcast. Então, você tá ligado? O que eu tenho feito pra relaxar é assistir coisa, consumir coisa. E agora eu tô criando conteúdo. Consumir conteúdo e agora eu tô criando também. Então... e também perguntaram Nesquik ou Nescau. Assim, entre chocolate e morango, eu prefiro morango. Mas entre Nesquik e Nescau, eu prefiro Nescau, velho. Sem dúvida. Na verdade, eu não prefiro nenhum dos dois, eu prefiro Toddy. E é isso aí, me julguem. Também fizeram a pergunta mais simples de todas. A resposta vai ser um pouco diferente. Perguntaram assim: quem é você? E para responder, eu vou usar uma coisa que vai dizer muito sobre mim, assim como também vai dizer um pouco da minha história. Nasceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Com alguns dias de vida, conheceu sua mãe e seu pai. Foi adotado e imediatamente amado. Com 2 anos de vida, seu pai perdeu o emprego, mas sua família não entrou em desespero. Mudaram-se para Sergipe, sem dar muito chilique. Lá, o garoto viveu, aprendeu e se encolheu. Quando criança, ele corria, sorria e criava. Quando adolescente, se escondia e se protegia, mas não chorava. Quando criança, ele brincava de imaginar, de escrever e já dizia que queria jornalismo. Quando adolescente, se esqueceu das letras e focou em seu interior. Abismo. Tinha vergonha do corpo, não exercia o esforço e se achava meio torto. Se destacou um pouco na escola, não tinha problema com as provas. Não tinha medo de vencer aquele papel, mas tinha medo de fazer papel. De bobo. Nunca tentando ser mais do que era ou sair do conforto. Aos 15 mudou-se para a terra de sua mãe, Pernambuco. Agora morando com a tia, não era mais tão astuto. Suas notas caíram, mas fez bons amigos. Se apaixonou por Recife, mas continuava se esgueirando pelos cantos, como um lince. Não tão majestático ou furtivo, só queria estar escondido. Ainda não lembrava da profissão que queria quando criança. Continuava perdido. Computação, medicina, historiador ou promotor, psicologia ou astronomia? Não sabia. Terminou o ensino médio sem saber, sem crer e sem escrever. 1 ano depois, quando pela primeira vez amou, foi ali que ele notou sua vontade de escrever, de dizer, mas meio que a ignorou. Ainda precisava escolher seu futuro e, por motivos obscuros, escolheu engenharia. Quem diria? Seria um erro não fosse este episódio necessário. A tristeza reinava todas as manhãs no caminho para as aulas. Entrou em desespero. Começou a ir cada vez menos. Aos poucos escrevia cada vez mais. Nessa época se descobriu artista. Mas não tinha o futuro à vista. Amou, sacaneou, criou e se odiou. Fingia não ver a faculdade. Achava que não tinha idade para errar novamente. Insistiu até não poder mais e explodiu.
quase se destruiu, estava em pedaços. Demorou para pegar os cacos, montou-se e última hora lembrou-se de quem era, do que queria. Queria escrever, criar, falar, se informar e influenciar. Queria ser ouvido, ser lido. Achou-se no jornalismo. Fez amigos, tornou-se quem sempre foi. E hoje não sabe o que esperar do destino. E esta é a breve história, sim, a breve história deste falso nordestino. Então, esse poema, na verdade, era para ter sido uma narração em terceira pessoa, no formato mais de prosa, talvez. Mas acabou saindo isso. E essa voz incrível é de Clara Lucena, minha grande amiga, que é artista. Ela escreve, ela canta, ela atua e ela toca vários instrumentos. É uma artista completa. Ela topou emprestar essa voz dela, maravilhosa, para ler esse pedacinho de escrito que eu fiz para resumir um pouquinho a minha história e descrever para vocês, da forma que eu mais sei fazer, um pouquinho de quem sou eu. Para a pergunta dos álbuns, sobre os álbuns que eu mais tenho escutado esse ano, que vai servir de recomendação também. O primeiro que me vem à cabeça é Outras Cidades, de 2017, da banda Baiana System. E, mano, não tem como cansar desse CD. Eu tava ouvindo ele hoje, inclusive. Hoje, pra quem não sabe, é dia 28 de agosto. Pra quem não sabe, ninguém sabe quando que eu tô gravando, né? Enfim. Ele é uma remixagem, esse CD é uma remixagem com a participação de diversos DJs incríveis do álbum anterior da banda, que é chamado Duas Cidades. Que também é show de bola. Mas esse, o Outras Cidades, tem um lugar especial no meu coração. Tenho ótimas memórias desse CD. Ele é ótimo pra pessoa fritar pensando no carnaval. É muito bom, muito bom. Outras Cidades, de Baiana System. O segundo, e velho, talvez eu receba hate desse CD, desse álbum, seja cancelado ou sei lá. Mas é o álbum Music to be Murdered by, de Eminem. Talvez esse até coubesse no episódio anterior de Guilty Pleasures, porque ele tem algumas músicas um pouco sexistas e ele fala mal e xinga a gente demais. E talvez aqui caiba aquela discussão de separar a arte do artista, porque mesmo que ele fale tanta besteira, eu nunca vi nenhuma notícia dele de relação com violência contra a mulher e preconceito, essas coisas. Ele fala muita besteira, de fato, mas é meio que só isso. Eu nunca ouvi falar dele cometendo algum crime. Assim, ele tem crimes de posse de arma e tal, mas de violência contra a mulher, sexismo, estupro, essas coisas, como muitos artistas de rap têm, ele não tem. E eu ouvi muito esse álbum no início do ano, quando lançou esse álbum desse ano. Eu ouvi bastante no início do ano. É um álbum muito bom, não é o melhor de Eminem, definitivamente. Mas são músicas boas e é um álbum que eu tenho ouvido. Se vocês gostam de rap, vale a pena dar uma ouvida. E se você não tem problemas com Eminem. Um CD que eu tava ouvindo também, eu tava ouvindo esses dias, da banda Metallica. A minha banda favorita. And Justice for All. Esse CD de 1988. Foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, de Metallica, lá quando eu era bem mais novo e tinha cabelo. Foi a segunda banda de metal que eu ouvi e que me encantou bastante. Inclusive um dos maiores hits dele, que é a música One, é desse álbum. É muito boa música e é uma música mais pesada, mais pauleira, sabe? Letras meio depressivas e profundas também, que esse CD tem, e Metallica como um todo tem, mas é bom demais, sem condições. Aí vocês já estão vendo que eu sou bastante eclético, né? Teve Baiana System, teve rap, agora metal, e bom, tem um álbum que eu tava ouvindo no início do ano também, bem lá no início mesmo, antes da pandemia, que é da banda Nightwish. O nome do álbum é Imaginarium. É muito difícil o nome. Imaginarium. Enfim, de 2019. Não,
de 2009, perdão. É um álbum que os fãs da banda não gostam tanto, mas eu curto. É um metal sinfônico que conta a história de um velho compositor que está relembrando a sua vida bem antes de falecer. Esse é o álbum. É a história do álbum. Esse CD, inclusive, foi produzido junto dele um filme que conta as histórias das letras das músicas, também nessa temática aí. Eu não lembro muito bem do filme, eu assisti, mas eu lembro de pensar que na hora eu lembro de pensar que era uma bosta. Mas faz muito tempo que eu vi. Mas o CD é muito bom. Se você gosta de metal sinfônico, e se você gosta de metal sinfônico, você provavelmente já ouviu esse disco. Se você não gosta, quer entender do que eu tô falando, eu acho interessante a premissa do álbum, vai lá ouvir, é muito massa. Não é o melhor álbum de Nightwish, mas eu gosto bastante. E por último, eu não vou colocar um álbum. Eu tô ouvindo bastante fritação eletrônica. Tuts, 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 tuts. Eu odiava quando era mais novo, mas eu passei a gostar. Até porque é prático. Eu posso ouvir fazendo alguma outra coisa, porque não tem letra, não tem nada, é só curtir o som, então é massa. Inclusive no Spotify, se vocês quiserem seguir lá, João Paulo de Oliveira Ribeiro, eu tenho uma playlist que é exatamente tuts, 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 tuts com fritação. Inclusive tem Baiana lá, que não é fritação eletrônica, mas algumas outras cidades é mais eletrônica. Enfim, é isso que eu tô ouvindo esse ano bastante. Fora os podcasts que eu ouço todo dia. Que eu posso fazer recomendações em outro momento também, se vocês quiserem. Bom, velho, é isso aí. Esse sou eu. Prazer. Obrigado por ouvir. Tentem não sair de casa. Só saiam de casa se for necessário. Tomem água. Usem máscara. Não se aglomerem. Comam direitinho. Eu tô falando tudo como se eu estivesse fazendo isso tudo, tá ligado? Só ficar dentro de casa, tô ficando dentro de casa, não tô me aglomerando, mas enfim. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Adiós.